Vamos meditar nessa noite. Nós temos feito toda quarta uma exposição de uma das parábolas de Jesus. E hoje vamos concluir a sequência de 3 parábolas que nós temos em Mateus 22, verso de número 1 ao verso de número 4. Nós já meditamos em Mateus capítulo 21, sobre a parábola dos 2 filhos, do verso 28 ao verso 32. Depois, a parábola dos lavradores maus, do verso 33 até o verso de número 46. E agora, essa terceira parábola contada por Jesus, no capítulo 22 de Mateus, do verso 1 ao verso 14. A palavra de Deus diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhe: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós temos aqui nesta parábola um convite gracioso. Todos nós gostamos de ser convidados para uma celebração. Aliás, nesse tempo de pandemia, estamos com saudades disso. Saudades de sermos convidados, de irmos para uma festa, uma celebração, uma festa de aniversário, uma festa de casamento. Todos nós gostamos de ocasiões assim. Nesta parábola nós temos Jesus contando a respeito do reino de Deus, comparando o reino com essa celebração de casamento. É a festa do filho do rei que vai se casar. Nós temos aqui uma sequência de parábolas, na verdade uma trilogia de parábolas. Parábolas que foram proferidas por Jesus em resposta aos líderes religiosos que desafiaram a sua autoridade. Jesus contou esta sequência de parábolas sobre a rejeição que ele havia recebido das autoridades religiosas, exatamente na última semana do seu ministério terreno. Provavelmente essa parábola foi contada na quarta-feira, naquela última semana, onde logo depois o Senhor Jesus seria traído por um de seus discípulos e posteriormente seria julgado e crucificado numa cruz na sexta-feira. Esta parábola, contada por Jesus, então, nesta última semana do seu ministério terreno, ela retrata
ao mesmo tempo, o convite gracioso que ele fez durante todo o período do seu ministério, convidando homens, mulheres, independentemente de quem eles fossem, para que reconhecessem ele como o único Messias, reconhecessem ele como o único Salvador e desfrutassem da graça, da salvação que Jesus veio oferecer a todos os homens. Mas ao mesmo tempo, esta parábola fala-nos a respeito da rejeição daqueles que ouviram a pregação do Evangelho, mas, por muitas razões, endureceram o seu coração, e não se arrependeram de seus pecados, e não depositaram a sua confiança em Jesus como único e exclusivo Salvador. Há algumas cenas que nós podemos destacar nesta parábola, pelo menos 4. A primeira cena que nós aprendemos através dela está no verso de número 1 ao verso 6 desta parábola, que nos descreve a rejeição do convite que os homens da época de Jesus, a nação de Israel, que muitos deles fizeram ao serem convidados a se arrependerem e crerem em Jesus como o Salvador. Jesus começa contando essa parábola, então, falando a respeito do reino de Deus. Ele usa essa expressão, reino dos céus. É semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Jesus usa algo que era conhecido naquela época, que era muito comum, estava presente na cultura do povo judeu, que era a celebração de um casamento. Porém, não era qualquer casamento. Jesus fala da celebração de um casamento do filho de um rei. No Oriente Médio, uma festa de casamento era um evento muito celebrado. Era um evento que marcava a sociedade e a vida daquela família. Normalmente os casamentos no Oriente Médio eram muito celebrados. Celebrados, às vezes, essa celebração do casamento levava alguns dias e até semanas. E tanto o casamento quanto a celebração do casamento ocorriam na mesma ocasião. Mas o que é destacado aqui na parábola de Jesus é que o casamento, ele é do filho de um rei, o filho de um monarca. E Jesus vai dizer que os convidados, os seus servos, saem para convidar, para chamar os convidados para as bodas, verso de número 3, dizendo que tudo já estava pronto. No verso 4 você vê os servos dizendo que para os convidados que já havia preparado o banquete, que os bois cevados já estavam abatidos, tudo pronto para as bodas. Isso significa que provavelmente essas pessoas já tinham sido convidadas. Elas já sabiam a respeito do casamento do filho do rei. E agora o rei está mandando seus servos e convidando essas pessoas para a celebração do casamento. Provavelmente já tinham sido pré-convidadas. Então agora chegou o momento da celebração, da festa, do casamento em si e da comemoração desta união. Veja que Jesus quer aqui, nesta parábola, mostrar primeiramente qual é a resposta que as pessoas dão a esse convite. Ele mostra no verso de número 3 que algumas pessoas foram convidadas pelos servos do rei e elas simplesmente não quiseram ir à celebração do casamento do seu filho. Já no verso de número 5 diz que outras pessoas foram convidadas, mas elas não se importaram. E uma foi para o campo, a outra foi para o seu próprio negócio.
E no verso 6 diz que outros agarraram os servos, os maltrataram e os mataram. Então veja que você tem 3 respostas aí negativas de rejeição ao convite do filho, das boldas do filho do rei. Alguns simplesmente não quiseram ir, outros foram indiferentes e, por último, outros agiram não só com desprezo, mas com hostilidade. Sem dúvida, quando Jesus contou essa parábola, ele está se referindo à resposta que as pessoas estavam dando ao seu ministério público, ao seu ministério terreno. Jesus aqui provavelmente está fazendo uma aplicação imediata a essa rejeição que havia da parte da liderança. E você vai ver isso nos versos anteriores do capítulo 21, que quando ele conta essas 3 parábolas, os líderes religiosos entenderam que elas se referiam a eles, a sua própria hostilidade ao ministério de Jesus, não reconhecendo que ele era o Salvador. O texto diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então Jesus aqui nesta parábola, ele está exatamente mostrando o que estava acontecendo durante o seu ministério terreno. Ele estava convidando aqueles homens e mulheres a se arrependerem dos seus pecados, a crerem nele. Mas os líderes religiosos se opunham. E não somente se opunham, o texto diz, não somente respondiam com hostilidade, mas até mesmo eles estavam buscando alguma ocasião para que Jesus fosse preso. Então Jesus quer mostrar essa resposta do coração do homem que rejeita o chamado e essa oferta graciosa da parte de Deus, para que os homens se arrependam e creiam que Jesus é o Salvador. Os servos que são enviados, que são mencionados aqui nesta parábola, são enviados pelo rei, são como representantes do rei e convidam as pessoas para as bodas do seu filho. Esses servos provavelmente se referem a João Batista, por exemplo, que também convidava as pessoas a se arrependerem, confrontava os líderes religiosos, para que não confiassem em si mesmos, não confiassem em sua própria justiça, na sua própria tradição religiosa, mas se arrependessem dos seus pecados e crescem que o reino de Deus estava próximo. O Senhor Jesus também, e os seus discípulos. Portanto, quando a gente vê esses chamados repetitivos, de que os servos são enviados, outros em outro momento, esse chamado repetitivo dos servos em convidar as pessoas e a rejeição delas, isso ilustra exatamente essa paciência, insistência, essa tolerância graciosa em que Cristo, João Batista, os seus discípulos, chamam as pessoas a se converterem, a se arrependerem dos seus pecados, a crerem que o tempo da graça chegou, que tudo já está pronto, que Deus está oferecendo em Jesus o perdão de pecados, a reconciliação com Deus por meio de Cristo. É isso que simboliza essas boldas do Filho do Rei. Ela retrata
essa oferta graciosa de Deus a todos os homens. Ela é a festa da graça. Após passar tanto tempo, desde o Velho Testamento, em que Deus havia prometido aos profetas que enviaria o Salvador, agora tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Basta as pessoas agora crerem em Jesus, se arrependerem dos seus pecados e desfrutarem desta festa da graça. Desfrutarem dessa mesa farta que Deus oferece para nós. Deus faz isso, e Ele faz isso enviando servos, enviando profetas no Antigo Testamento para anunciar a salvação que há de vir, enviando agora na nova aliança João Batista, que vem preparar o caminho do Senhor. Depois o próprio Cristo, Ele próprio, chamando os homens ao arrependimento para receberem o perdão dos pecados, dizendo, diferentemente de João Batista, que dizia que o reino de Deus havia de vir, mas agora Jesus diz, o reino de Deus chegou entre vós, o reino de Deus já está entre vós. Foram 3 anos que o Filho de Deus, que o Filho do Rei, andou entre os homens, chamando homens, mulheres, a se arrependerem, porque o tempo da graça havia chegado. Mas o que aconteceu? Os homens, os líderes religiosos, e muitas pessoas que tinham expectativas tão somente humanas e circunstanciais a respeito do Messias. Lembremos que nesta semana mesmo, Jesus, nessa última semana do seu ministério terreno, ele é saudado como rei. Ele entra de maneira triunfal em Jerusalém. As pessoas dizem, está vindo o nosso rei, está vindo o nosso Salvador, hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas essa mesma multidão na sexta-feira, lembremos, pede que Jesus seja crucificado. A expectativa que eles tinham era uma expectativa humana, era uma expectativa terrena e circunstancial a respeito do Messias. Era uma fé superficial. Homens e mulheres rejeitaram Jesus como Salvador, e é isso em primeiro lugar que ele quer retratar nesta parábola: a rejeição a ele, a rejeição à graça de Deus, a rejeição a esta mesa farta, a rejeição a este amor incondicional, a rejeição ao perdão que somente Cristo pode dar ao coração do homem. Veja qual é a consequência. Veja o que acontece com aqueles que rejeitam o evangelho da graça. Veja comigo, versos 7 e 8 diz: o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. A segunda cena que nós temos aqui nesta parábola, ela descreve o castigo que vem sobre os súditos rebeldes que rejeitaram o convite do rei para as bodas do seu filho. O rei ficou irado com a rejeição, irado em ver a total indiferença, a rebeldia e a hostilidade do coração dos seus súditos. Embora o convite tenha sido feito com uma certa insistência e paciência da parte do rei e uma tolerância graciosa, diante da hostilidade recebida dos seus próprios servos, que ele enviou para convidá-los,
diante da recusa em não ir para a festa do seu próprio filho. Isso foi uma ofensa ao rei. E agora ele envia um exército, seu próprio exército, para executar o seu juízo. O que Jesus está aqui contando nessa parábola é algo profético. É algo profético porque a rejeição de Israel, a rejeição dos líderes religiosos de Israel, ele que veio para o seu povo e o seu povo não recebeu, o juízo de Deus veio sobre eles. Alguns dizem que a cidade sendo incendiada, segundo o verso 7, pelo rei, é uma profecia que se cumpriu no ano 70. Quando as tropas do exército romano, enviado pelo general Tito, invadiram Jerusalém, matando cerca de 1.100.000 judeus. O rei explica qual é a razão disso. O verso de número 8 diz: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. A indignidade dos convidados não está no fato de que eles eram pecadores apenas. A indignidade está no fato de que eles rejeitaram o convite para as bodas do filho do rei. O que torna uma pessoa digna de receber o evangelho, o que torna uma pessoa digna de receber a salvação que há em Jesus, não são as suas obras, não são os seus méritos. Porque do ponto de vista desta dignidade humana, não há ninguém. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então não existe dignidade no homem. O que torna alguém digno do evangelho, o que torna alguém digno da salvação, é esta pessoa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Salvador. A dignidade aqui não está nas pessoas, a dignidade está no fato delas rejeitarem o convite gracioso vindo da parte do rei. Essa rejeição a Jesus, que é a ofensa feita pelo homem ao Rei e Senhor do universo. Quando alguém rejeita Jesus, ele está rejeitando a única oferta que Deus Pai enviou para a salvação do homem. Há várias religiões, mas só existe um Salvador. O Salvador é Jesus. Veja o que diz em 1 João, capítulo de número 2, verso de número 23, sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Agora 1 João capítulo 5, verso 10 a 12 diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida.
Então, quando alguém ouve o Evangelho, quando alguém ouve as boas novas que Deus enviou Jesus, e que Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, para satisfazer a justiça de Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, é a prova de que Ele foi aceito como nosso Salvador, de que Ele está no céu e um dia voltará, de que o homem tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo para ser salvo. Se o homem rejeita isso, ele rejeita Deus. Se ele não crê que Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele rejeita a única oferta da graça de Deus. Por isso, rejeitar Jesus é uma ofensa ao Rei. Rejeitar Jesus é trazer sobre si a ira de Deus. Veja que agora nós temos uma outra cena. Após Jesus nos ensinar sobre a rejeição dos homens ao Evangelho e a oferta graciosa de salvação e a consequência de rejeitar, agora nós vamos ver que o rei resolve agora convidar outros convidados. Veja o que diz aí o verso de número 9 e 10. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as boldas, a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Agora o rei resolve então, diante da rejeição daqueles que tinham sido primeiramente convidados, provavelmente uma referência mais aos religiosos da época de Jesus. Agora ele resolve então convidar os que estão nas encruzilhadas, nos cantos, nos becos. Ele resolve agora convidar então aqueles que eram certamente excluídos pela sociedade judaica, excluídos pela religiosidade, que não se enquadravam no seu perfil de ser alguém religioso e aceitável diante de Deus. Jesus já havia falado sobre isso na parábola que ele contou, da parábola dos 2 filhos, quando ele diz no verso aí 31, declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, não acreditades nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Veja que Jesus fala aqui daqueles que eram excluídos pelos religiosos, que eram os publicanos e meretrizes, prostitutas. Esses que estão nas encruzilhadas dos caminhos. Aqueles que eram rejeitados pela religião judaica, pela tradição dos escribas e fariseus. Esses são convidados. Veja que não há distinção alguma. O texto fala que são convidados todos que eram encontrados pelas estradas, maus e bons. Não há nenhuma distinção. Maus e bons. Jesus quer mostrar para nós aqui que a graça de Deus não faz distinção entre homens. Não importa quem você seja. Não importa sua condição social, econômica. Não importa qual seja a sua religião. O Evangelho é a oferta graciosa de salvação para todos os homens. Indistintamente. Para todos os pecadores. Porque o pecado iguala todos os homens. E a graça de Deus também iguala todos os homens.
Veja o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele relembra a igreja de Corinto a respeito do evangelho da graça. Ele diz na sua primeira carta, no capítulo de número 6, verso de número 9 ao verso 11. Olha o que ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você pode olhar para eles e falar, então, não há esperança para o homem pecador. Mas veja o que ele fala no verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Há esperança para qualquer homem, para qualquer pessoa. Você pode ter a vida mais depravada que for, mas se você se arrepender, ao ouvir o Evangelho e confiar que Jesus é o seu Salvador, que Ele deu a vida por você, e que através dele você é reconciliado com Deus, você recebe a graça de Deus, você é salvo. Você é salvo. É este evangelho gracioso que chama pecadores, que estão nas encruzilhadas, que estão à beira do caminho. Eles são chamados graciosamente para o banquete, para desfrutarem da mesa farta da graça e da misericórdia de Deus. E aí então, nós vemos aqui uma quarta cena e última dessa parábola. Há um intruso. Há um intruso nessa festa. O verso diz, de número 11 ao verso 13. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que havia uma pessoa que estava já dentro da festa, mas o texto fala que ela não estava vestida adequadamente. Ela estava sem veste nupcial, ou seja, sem a roupa para o casamento. Todos os outros estavam vestidos para o casamento, menos ele. Isso significa que o rei providenciou vestimenta para todos. Mas certamente este homem não quis vestir as vestes para a festa das bodas do filho do rei. Isso representa o homem que quer entrar no reino de Deus pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religiosidade. Isso representa os escribas e fariseus da época de Jesus, que achavam que pertenciam ao reino de Deus, que achavam que pela sua religiosidade, que achavam que pela sua tradição, que achavam que pelas suas obras de justiça, eles faziam parte do reino de Deus, mas eles estavam enganados acerca disso. Se você acha que alguém pode ter dignidade própria para entrar e desfrutar da mesa farta da graça de Deus pelas suas obras, essa pessoa está enganada acerca de si mesmo. Qual é a veste que o rei nos dá para podermos entrar na festa e desfrutar desta mesa
abundante da graça de Deus que Ele nos oferece. A única veste é a veste da justiça de Cristo. Veja o que diz, rapidamente. Apocalipse, capítulo de número 7, verso de número 14. Apocalipse 7, verso 14, diz assim: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja comigo também, Apocalipse 22, verso de número 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Veja o que Apocalipse diz: você só desfruta da vida eterna se você tiver a sua roupa lavada no sangue do Cordeiro. O que te dá direito para entrar na festa, o que te dá direito para comer dessa comida farta que o rei coloca sobre a mesa, o que dá direito de entrar no reino de Deus, o que dá direito de você ser salvo, o que te dá direito de você ir para o céu, é o sangue de Jesus. É pelos méritos de Cristo, não é pelas nossas obras. É o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 21, ele diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja que há uma dupla imputação. Primeiro, os nossos pecados são colocados em Jesus, diz Paulo. Jesus morre na cruz por causa dos nossos pecados. Ele morre na cruz por causa da nossa culpa. Ele recebe no nosso lugar a justiça de Deus que os nossos pecados merecem. Mas agora Cristo Jesus transfere a justiça dele para nós. Por isso que os reformadores falavam que nós somos ao mesmo tempo, simultaneamente, justos e pecadores. Nós somos justos porque Deus olha para nós não levando em conta os nossos pecados. Ele olha para nós através da justiça de Cristo. Ele olha para nós através dessas vestes que nos cobrem, que é o sangue de Jesus, que expiou a nossa culpa. Mas ao mesmo tempo, se Deus olhar para mim e para você sem a justiça de Cristo, Ele vê que nós somos pecadores. Nós somos pecadores porque nós transgredimos a lei de Deus. Nós somos pecadores porque somos imperfeitos. Mas nós somos aceitos por Deus não por causa das nossas obras, não por causa dos nossos méritos. Nós somos aceitos por Deus por causa do sangue precioso do Cordeiro, do sangue de Jesus sem mácula que foi dado por nós para a remissão dos nossos pecados. Nós somos aceitos por Deus por causa dos méritos de Jesus. Estamos vestidos com a justiça de Cristo e não pelas nossas obras que não passam de um trapo de imundícia. Este que estava aqui na festa, este penetra que estava aqui, ele estava sem a veste nupcial, porque ele confiava nas suas obras. E o que acontece com alguém que confia nos seus méritos, que confia nas suas obras, achando que vai para o céu, porque obedece à lei, porque é religioso, porque ajuda o próximo, porque acha que é bom? O que acontece? Aquele que confia em si mesmo, que é arrogante e soberbo. O texto diz
que o rei ordenou aos seus serventes para amarrar aquele homem, mãos e pés, e lançou fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O texto está nos mostrando. Não adianta você querer confiar nos seus méritos, porque você vai ser no final condenado pelos seus pecados. Você só pode entrar no céu pelos méritos de Jesus. Só Jesus, que nos cobre com a sua justiça. Quero terminar dizendo, fazendo uma aplicação dessa parábola, de que essa parábola Jesus nos ensina que o Evangelho, em primeiro lugar, é este convite gracioso de Deus. E Deus tem uma intenção boa e legítima, quando Ele convida homens e mulheres a se arrependerem dos seus pecados e a crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus é um Deus paciente, e nós aprendemos isso nessa parábola. Ele envia a sua igreja a pregar o Evangelho a homens e mulheres que estão perdidos, para que se arrependam, não confiem em si mesmo, não confiem em suas obras, mas deposite unicamente sua fé e confiança em Jesus, que oferece gratuitamente o seu amor e o seu perdão a qualquer pecador que reconheça que precisa de um Salvador, que é Jesus. Deus não tem, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 18, verso 23, Deus não tem prazer na morte do perverso, antes deseja que ele se arrependa e se converta e seja salvo. Mas como disse Jesus terminando a parábola, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, muitos ouvem a pregação do Evangelho, mas somente poucos desfrutam dessa graça. Somente poucos, de fato, se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo como Salvador. E esses que se arrependeram, esses que depositaram sua confiança não em seus méritos, mas nos méritos de Cristo, esses, segundo Jesus, são aqueles que foram escolhidos dentre toda a humanidade caída. Dentre todos os homens que são chamados pelo Evangelho, existe sim um grupo de pessoas que são eleitas por Deus, e que ao ouvirem o chamado do Evangelho, eles se arrependem, eles creem em Jesus, e eles são salvos, não pelos seus méritos, não porque são melhores do que os outros, não pelas suas obras, mas porque eles depositaram a sua confiança unicamente em Jesus, e só em Jesus como seu Salvador. Segunda aplicação que podemos fazer é não apenas a respeito do chamado do Evangelho a todos os homens e a eleição graciosa de Deus, mas também o papel da igreja. Veja que nesta parábola nós temos os servos que são enviados como embaixadores, representantes do rei, para convidar os seus súditos. Quem são esses servos? Somos nós. É eu e você. Nós somos enviados por Jesus a este mundo. E Jesus nos envia a chamar as pessoas indistintamente. E exatamente porque nós não sabemos quem são os eleitos, que devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Devemos ir para as encruzilhadas, para os becos. Devemos chamar os pecadores e dizer a eles: se arrependam. Creiam em Jesus, porque tudo está pronto. Tudo está pronto. Tudo está feito. A festa está pronta. O boi cevado já está batido. O banquete já foi colocado. Basta apenas você se arrepender e crer em Jesus, e você receberá graça sobre graça, graça abundante. Você será salvo. Esse é o nosso papel como igreja, é pregar o Evangelho. Mas veja que pregar o Evangelho exige de nós fidelidade.
Por isso devemos pregar o evangelho a todas as pessoas por um dever de consciência, que é isso que o rei ordena que nós façamos. Nós não salvamos ninguém, nós pregamos o evangelho. Nossa tarefa não é descobrir quem são os eleitos e quem não são. Nossa tarefa é pregar o evangelho indistintamente a todas as pessoas. E o Senhor fará a sua obra, porque a palavra dele não volta vazia. A tarefa da igreja é testemunhar de Cristo. É verdade que nós vamos, como esses servos, receber hostilidade de muitos. Muitos vão ser indiferentes à pregação do evangelho. Muitos não vão querer Jesus como seu Salvador. Outros podem até responder com hostilidade, nos perseguir, querer nos matar. Mas nós temos que ser fiéis e pregar o evangelho, porque é o evangelho o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Atos, no capítulo 18, diz que o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho em Corinto. E Paulo teve oposição nessa cidade. E diz o texto que à noite Paulo pensava em deixar a cidade, ir embora dali. Ele queria lavar as mãos, sacudir o pó, para que o juízo de Deus viesse sobre aquelas pessoas, sobre os judeus que estavam rejeitando que Jesus era o Messias. Mas o Senhor, à noite, numa visão, apareceu para Paulo e disse: Paulo, não saia dessa cidade, permaneça aí, porque ainda existe muito povo meu. E o texto diz que Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses pregando o evangelho. E muitas pessoas se arrependeram e creram em Jesus como Salvador. Deus tem um povo. Os eleitos de Deus estão aí. A nossa tarefa como igreja é chamar, através da pregação do evangelho, homens indistintamente a se arrependerem e crerem em Jesus. E os eleitos serão chamados. E o povo de Deus será reunido. E o povo de Deus desfrutará da graça maravilhosa do nosso Salvador. Amém?